falar sobre direito do trabalho. O telespectador do Simples Assim costuma mandar suas perguntas ou pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso canal do YouTube, não importa, mas elas chegam e nós trazemos sempre para um especialista responder. O Dr. Braulio Monte Júnior, que é mestre em Direito do Trabalho, coordenador do curso de Direito do IMES Catanduva, responde agora a sua pergunta e as nossas também. Dr. Braulio, obrigada mais uma vez por nos receber, é sempre uma alegria. Muito obrigado, a presença de vocês, é sempre uma honra recebê-los. Bom, a gente vai falar sobre rescisão indireta, um assunto que nós já tratamos, mas que rendeu muitas outras perguntas, Dr. Braulio. Por exemplo, uma telespectadora contou que o marido dela trabalhou numa usina e essa empresa não pagou o fundo de garantia, não recolhe o fundo de garantia. E ele foi descobrir isso agora quando está consultando para pedir demissão. Isso é razão para uma demissão, uma rescisão indireta? O Tribunal Superior do Trabalho ele tem entendido recentemente que uma das causas da rescisão indireta que pode ser alegada é a ausência de depósitos na conta vinculada ao sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O recolhimento do INSS também seria? Também é uma causa também. É uma falta contratual. E as faltas contratuais, elas podem gerar a rescisão indireta. O que seriam faltas contratuais? É o não cumprimento das regras pelo empregador? Tanto as regras convencionadas entre empregado e empregador, quanto as regras que decorrem das fontes da própria lei. Das fontes, tanto a fonte Constituição Federal, como as fontes das leis normais mesmo. O que é que o empregador tem que cumprir? Quais seriam os seus deveres numa relação trabalhista? Os dois principais deveres são dar o serviço e contraprestar o serviço, que significa pagar o salário. São os dois deveres principais do empregador. Fora outros, claro. E o não cumprimento destes dois cruciais já dá gancho, já dá possibilidade de uma ação de rescisão indireta. Não dar trabalho é uma forma de humilhar. Não dar trabalho. Olha, não dou trabalho para você. Por exemplo, sabe uma forma muito comum até? O empregador fica com raiva e ele esquece que o empregado não é filho dele. E ele acaba punindo o filho com uma coisa que ele faria dentro de casa. Fica sentado ali, eu não vou te dar serviço, por exemplo. É bem típico de filho pequeno, que alguns pais usam para educar. Olha, fica lá no cantinho do pensamento, coloca o menino de frente para a parede, tal. E às vezes ele leva isso para o ambiente de trabalho e faz isso. Isso não deu trabalho. Não deu trabalho. Deixou o cara lá parado, esperando o dia passar, para que ele peça a conta, vamos dizer assim. Isso mesmo. E ele não precisa perder. Ele fica pondo uma espada no pescoço do empregado, mas é o contrário, né? E aí caberia uma rescisão nesse sentido. E além de um dano moral, né? Quando uma pessoa decide pedir a rescisão indireta, mas nesse trâmite todo aí, a empresa já começa a fazer as dispensas, ela espera ou ela entra com processo? Como funciona isso, Dr. Braulio? A rescisão indireta, o Otávio Bueno Magano foi das pessoas que eu mais gostei dos conceitos que ele deu, que os doutrinadores deram sobre a rescisão indireta. Ele diz o seguinte, uma frase antes do conceito, ele fala assim: rescisão indireta, ela é uma modalidade híbrida. E ele chama de híbrida, isso ele escreveu em 1987. Ele escreveu assim, porque ela é de uma vertente, ela é um pedido de demissão. E na outra vertente, porque na outra vertente, ela é um despedimento. No pedido de demissão, ela se assemelha ao pedido de demissão, porque é o empregado que produz a vontade. Por isso que ela se assemelha ao pedido de demissão, mas não é. E na outra é o despedimento. Por que despedimento no outro espectro? Porque na verdade ela vai dar os mesmos direitos do que um despedimento por vontade do empregador. A rescisão indireta dá essas duas vertentes. Dá ao trabalhador o direito de receber aqueles benefícios ou indenizações se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Perfeito. Tá. Quando existe essa ação de rescisão indireta, o recolhimento por parte da empresa de benefícios como fundo de garantia por tempo de serviço ou do INSS, eles cessam ou o empregador tem que continuar fazendo isso? Esses dois recolhimentos, eles só existem quando há produção de trabalho, quando ele efetivamente trabalha. O empregador não trabalhando, essas duas contribuições, elas não são exigíveis. Enquanto está tramitando esse processo numa empresa, eu trabalho numa empresa, eu entrei com rescisão, está tudo ali num processo. Sim. Eu posso
trabalhar em outro lugar, eu posso exigir minha carteira de trabalho desse empregador e me registrar em um novo emprego, doutor Braulio? Deve, não tem problema nenhum. Esse empregador não pode me negar a carteira, não pode me negar a baixa não. da carteira. Não, a baixa da carteira, como ainda não foi rompido o contrato, fica um pouco mais difícil. Você vai ter que entrar, pedir uma liminar para o juiz, para dar baixa e coisa e tal. Você tem que fazer desse jeito, do contrário não. Mas eu posso ir lá e arrumar Pode um novo arrumar outro emprego. A baixa na carteira de um contrato não significa que você não pode ter outro contrato. Certo. Você pode ter 2 contratos, não tem problema. Não é a baixa da carteira que te impede de ter outro contrato. Pode trabalhar em outro lugar mesmo sem baixa na carteira. Porque aí ele não vai interromper esses recolhimentos que são importantes para ele, como o INSS e o Fundo de Garantia, por exemplo. Até o próprio salário para ele sobreviver. Né? Isso. E aí, no caso, doutor Braulio, esses processos costumam durar quanto tempo? Na verdade, ele não tem uma duração. Eles são processos comuns. É só o pedido que muda. Um pedido de hora extra e um pedido de rescisão indireta, o tempo de duração é o mesmo. Ele não tem um tempo pré-determinado. Tem processos que andam... Às vezes a gente solta 2 processos juntos, no mesmo dia. Um termina com 6 meses, 8 meses antes que o outro. Não tem muita explicação. É o jeito que ele anda, o jeito que pediu, uma petição que atrasou 10 dias, depois mais 10... Tal. Então não tem assim, mas em média, hoje em dia, um processo demora 2 anos. Um dos principais medos das pessoas que mandam mensagens pra gente, às vezes até pelo WhatsApp, pedem para não serem identificadas, é que elas receiam de entrar com um pedido de rescisão indireta porque elas vão perder este emprego e na cabeça delas elas vão, entre aspas, perder os seus direitos. Como tranquilizá-las ou como esclarecer isso para essas pessoas? Na verdade, as pessoas, elas... Tem isso aí mesmo, eu escuto muito no escritório, as pessoas falando, olha, eu vou perder todos os meus direitos, na verdade é uma rescisão contratual, é um contrato, não é perder todos os direitos. Assim, se você não quiser mais trabalhar em determinado lugar, as verbas são de um jeito. Se o empregador não quiser mais que você trabalhe naquele lugar, são outras verbas, perdem pequenas verbas. E perde um principal que as pessoas que falam comigo reclamam é a impossibilidade de movimentação da conta vinculada ao sistema Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Isso é o que mais pega nas pessoas. Elas não ligam tanto para o aviso prévio, elas não ligam. Elas querem sacar o fundo de garantia. Porque na verdade as férias e o 13º são devido nas 2 modalidades principais de rescisão. Elas são devido às férias e o 13º. O que muda é o aviso prévio, o fundo de garantia e a multa de 40%, que hoje é 50%. Mas o que muda é isso só. Entendeu? Na verdade, ela não perde tudo. E tem mais, né? O fundo de garantia, jamais ela vai perder, ele vai ficar depositado. Talvez não saque naquele momento. Não vai sacar, mas ela pode sacar. É um direito adquirido, ninguém vai tirar. Ninguém tira. Mais uma vez, a gente agradece imensamente os seus esclarecimentos. É muito bom sempre estar aqui para aprender mais. Muito obrigado, José.